Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os 3 maiores desafios da maternidade e da paternidade, claro. Vocês sabem quais são esses 3 desafios que, via de regra, eu acho que 100% das famílias enfrentam? Pois é, então eu vou te contar quais são esses 3 desafios. O primeiro deles é a alimentação. Então, alimentar-se, tudo relacionado à alimentação, normalmente é um super desafio quando a gente tem filhos. Isso começa quando eles nascem, logo para amamentar. A gente já começa a enfrentar alguns desafios, alguns questionamentos já neste primeiro momento. E depois, então, esses desafios vão crescendo. Então, as crianças podem ter dificuldades na hora de aceitar uma fórmula, de ter que fazer esse complemento ou não, enfim. As crianças também podem enfrentar desafios na hora de iniciar a introdução alimentar, normalmente por volta dos 6 meses. As crianças podem se tornar muito seletivas. As crianças podem tomar aversão a alguns alimentos. Então, tudo isso pode acontecer e se tornar um desafio para a gente na hora de educar. Então, a alimentação, alimentar-se é um desafio aí que 99,9% de nós enfrentamos algum desafio relacionado à alimentação. Ok, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que eu queria contar para vocês, que também é um super desafio, que é o desafio do dormir. Pois é, também 99,9% de nós enfrentamos desafios com os nossos filhos na hora de dormir. Esse é o segundo maior desafio de nós, pais e mães. E por que isso acontece? Logo que a criança nasce também, da mesma forma que o primeiro desafio, que é a alimentação, na hora de dormir, a gente também enfrenta desafios. Então, a gente não sabe quanto tempo essa criança vai dormir, tá dormindo pouco, tá dormindo muito, acorda muito à noite para mamar, chora muito, tem cólicas, enfim, a gente não consegue dormir, a gente fica super cansado, esse bebê demanda muito. E aí, esse bebezinho vai crescendo, normalmente vai criando uma rotina de sono, alguns não, e isso também se torna um desafio para essa família. E, normalmente, a gente tem outros desafios relacionados ao dormir. Aparecem os medos, a criança não quer dormir sozinha no quarto, quer dormir no quarto dos pais. E também a gente tem aqueles questionamentos iniciais, né? Coloco o bebê para dormir no meu quarto? Tem que colocar no quarto dele? Faço cama compartilhada? Coloco a cama no mesmo quarto? Berço? São tantas questões sobre o dormir que a gente vai ficando maluca, né? Então, esse é um desafio que, assim, 99,9%, 100% de nós, mães e pais, enfrentamos dentro de casa com os nossos filhos. Então, esse é o segundo desafio que é mais comum para nós. E o terceiro maior desafio, que para mim essa tríade aí, ela diz muito sobre os nossos desafios, que é o desafio do defecar. Então, fazer xixi e cocô, esse é um terceiro desafio que 99,9% de nós enfrentamos. E como é que é isso? Começa também quando o bebê nasce. Então, a gente já começa a questionar. Eu vou colocar fralda descartável? Eu vou colocar fralda ecológica? Vou colocar fralda de pano? Eu vou fazer higiene natural? Nossa, o que é isso? Eu não sei nada disso. Pois é, mas
Se você, como eu, tá esperando um bebê ou teve um bebê recente, tem um filho pequeno, você sabe que essas questões estão aí pipocando desde a hora que a gente sabe que o bebê vai nascer. E é um super desafio. Mais ainda se torna um desafio na hora de tirar a fralda, né? Que a gente chama de desfraldar. Então, esse processo do desfraude é um super desafio e pelo que eu tenho sentido, tanto aqui nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, todos os canais de comunicação que eu tenho com vocês mães, esse tem sido um assunto que tem rendido muitas e muitas dúvidas. Então, como desfraldar o meu filho? Com que idade? Como? De que forma fazer isso? Tem algum instrumento que eu possa utilizar para fazer isso? E os pais têm enfrentado muitos questionamentos, têm sido bombardeados com muitas técnicas e falas sobre esse assunto. E esse é um assunto que ganhou assim a minha atenção quando eu fiz o desfraude da Ana Beatriz. Eu vou contar isso para vocês mais tarde, tá? E para mim, esse terceiro desafio hoje merece um cuidado super especial e que a gente precisa sim aprender sobre ele para ter menos dificuldades, para que se torne um desafio menor na nossa vida diária, certo? Então, esse é o cenário geral que queria passar para vocês hoje. Então, esses são os 3 principais desafios que a gente tem na hora de educar. Então, relembrando, alimentação, dormir e xixi cocô, certo? Então, esses 3 desafios são comuns a quase todas as famílias, né, que eu atendo e pela literatura que eu estudo, são os 3 grandes desafios aí da maternidade. Então, eu falei um pouquinho hoje sobre cada um deles. Eu vou fazer uma série de 3 vídeos sobre esse assunto. Esse é o primeiro. E vão ser, então, 3 vídeos. E no final dos 3, eu vou trazer para vocês uma surpresa, uma oportunidade única para conseguir vencer esse terceiro desafio, certo? Então, fique comigo, eu vou fazer esses 3 vídeos nesses próximos dias e no último vou lançar aí essa oportunidade, ok? Então, aproveitando hoje, falamos sobre os 3 desafios e eu gostaria de ouvir de você. Esse terceiro desafio, que é o desfraude, é um desafio para você? Como foi aí na sua casa se você já passou por ele? E como está sendo se você está passando por ele? E quais são as suas dúvidas se você logo vai começar um processo de desfraude? Tá bom? Será que isso já tá aí na sua cabeça? Já tá te angustiando? Já tá te deixando preocupada? Então coloca pra mim, me escreva e me diga quais são suas dúvidas sobre esse tema. Tá bom? Que nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre desfraude. Combinado? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.